Seja bem-vinda, bem-vindo à nossa fascinante, misteriosa viagem espacial acompanhando o Trace Atlas. No dia 3 de outubro, o Trace Atlas atingiu seu ponto mais próximo de Marte e agora toda a comunidade científica começa a acompanhá-lo com uma contagem regressiva até ele atingir o ponto mais próximo do Sol. Outubro é um mês decisivo nas observações do cometa, com cada cientista do mundo todo traçando suas próprias teorias do que pode estar por vir, hein? No entanto, algo chamou a atenção de todos. Quanto mais observamos e quanto mais ele se aproxima de nós, mais estranho ele se torna, como o fato dele literalmente ter mudado de cor. No vídeo de hoje, você vai conferir como foi essa mudança de cor observada durante uma lua de sangue e quais são as implicações que isso pode trazer. É como se, quanto mais o observamos e estudamos, em vez de respostas, nós só acumulamos dúvidas. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. O Trace Atlas, nosso terceiro visitante interestelar, foi descoberto no dia 1º de julho e, desde então, é como se pudéssemos traçar uma enorme linha do tempo com tudo de mais importante que já descobrimos sobre ele. No entanto, o grande porém é que, por mais que os cientistas analisem e registrem algo de novo sobre o cometa, novas observações podem mudar tudo o que já sabemos. Por exemplo, em julho mesmo, pouco tempo depois do cometa ter sido descoberto, o famoso cientista Avi Loeb disse: se dados futuros indicarem a ausência de uma cauda cometária, seremos confrontados com a tentadora possibilidade de que ela não tenha herdado uma velocidade aleatória no espaço interestelar, mas sim que tenha sido enviada em direção ao Sistema Solar por um projeto. Pouco tempo depois, através do telescópio Gemini-Sul, os cientistas comprovaram que sim, o Trace Atlas possui uma cauda cometária, fazendo dele um cometa interestelar. Essa cauda cometária só ficou visível conforme o cometa começou a se aproximar do nosso sistema solar e, consequentemente, do Sol. Ou seja, no momento em que ele começou a reagir ao calor do nosso Sol, ele começou a sofrer alterações. Uma dessas alterações foi com relação à sua cor, levantando várias teorias entre a comunidade científica. Inicialmente, conforme as primeiras análises, os cientistas descobriram que o Trace Atlas apresentava uma cor avermelhada, lembrando bastante um asteroide do tipo D. Essa classificação dos asteroides funciona baseada no espectro de luz que eles refletem, e pode acreditar, é possível sabermos muito sobre um asteroide apenas com base na cor que ele emite. Olha só. Por exemplo, apenas pelo fato do Trace Atlas ser avermelhado, isso já nos diz que a composição dos materiais orgânicos que há em seu interior. Com isso, os cientistas puderam descobrir que o nosso visitante interestelar vem de uma região extremamente gelada do universo, tendo sido ejetado de um sistema estelar bem distante do nosso, possuindo bilhões e bilhões de anos. Até aí, nós achávamos ter descoberto a cor definitiva dele, mas isso tudo mudou logo na primeira semana de setembro, quando a própria cor do cometa passou por uma transformação. Os cientistas Michael Jagger e Gerald Rarman tiveram uma ideia para fotografar e estudar o cometa. Eles iriam se aproveitar de uma lua de sangue. Bem, para quem não conhece, lua de sangue é o nome dado para um eclipse lunar total, quando a lua cheia passa pela parte mais escura da sombra da Terra, deixando o céu totalmente escuro. Essa lua de sangue aconteceu lá no céu da Namíbia no dia 7 de setembro de 2025, sendo a oportunidade perfeita para se fotografar o Trace Atlas. Foi exatamente isso que os cientistas fizeram. E eles descobriram com isso que, conforme o cometa se aproximava do nosso Sol, ele também mudava de cor. Ele estava deixando a sua coloração avermelhada para trás e ficando cada vez mais
com uma coloração verde. E o que essa mudança repentina pode significar? Todo mundo passou a se perguntar. Bom, os astrônomos estão traçando várias teorias. Essa não é a primeira vez que um cometa adquire uma coloração verde ao aproximar-se do Sol. Isso já aconteceu em 2003 e 2024, com outros cometas do nosso próprio sistema solar. Mas, claro, vale sempre lembrar que, justamente por ser um cometa de outro sistema solar, tudo o que acontece com o 13 Atlas é novo para nós. A principal causa dessa coloração verde é a presença de dicarbono nas nuvens de gelo e gás que acompanham os cometas. Apesar de raro, é um fenômeno conhecido, mas o grande mistério é que, até o momento, os cientistas não detectaram dicarbono no 13 Atlas. Claro, isso não significa que ele não esteja lá, apenas que nós ainda não identificamos. Os cientistas responsáveis por fotografar o cometa chegaram a se pronunciar, dizendo que o brilho verde pode vir de alguma outra mistura de gases ou poeira, imitando uma cor cometária clássica com uma química desconhecida. Além disso, há um detalhe extra que vem chamando bastante atenção em toda essa história. A cor verde parece aumentar mesmo quando a intensidade do Sol diminui, o que desafia os modelos tradicionais. Justamente por se tratar de um objeto de outro sistema solar, isso se torna um grande desafio para os cientistas, que o analisam apenas conforme os exemplos que nós conhecemos do nosso próprio sistema solar. O professor e astrônomo Avi Loeb, um dos mais entusiasmados com a chegada do 13 Atlas, chegou até mesmo a comentar sobre isso em seu blog pessoal, dizendo que o 13 Atlas é diferente do primeiro objeto estelar, o 1I Oumuamua, que não apresentou sinais de evaporação, mas exibiu aceleração não gravitacional, e também do segundo objeto interestelar, o 2I Borisov, que se comportou como um cometa familiar. Ou seja, mesmo com relação aos outros objetos interestelares que vieram até nós, o 13 Atlas consegue ser totalmente diferente. E para quem estivesse perguntando, Avi Loeb argumenta que a coloração verde do 13 Atlas pode ser causada, na verdade, pela alta presença de cianeto detectado na cabeleira do cometa. Em apenas algumas semanas, nós vimos a coloração do nosso visitante interestelar mudar de vermelho para verde, quase como se ele estivesse nos apresentando uma nova camada de si próprio, nos mostrando sua verdadeira composição conforme ele se aproxima do Sol. Agora, em outubro, nós chegamos na etapa final e crítica dessa trajetória do cometa. No dia 3 de outubro, ele chegou ao ponto mais próximo possível de Marte. E no dia 21 de outubro, ele começará a se esconder atrás do Sol. Ele não se esconderá literalmente, é claro, mas a sua trajetória vai fazer com que ele vá para trás do Sol, tornando-se impossível que nós o monitoremos. Se tudo ocorrer conforme esperado, no início de novembro ele terminará de passar atrás do Sol e voltará então a se tornar visível, quando estará a cerca de 700 vezes mais distante de nós do que a Lua. Para muitos cientistas e teóricos da conspiração, esse momento em que o 13 Atlas passará atrás do Sol será um momento crítico para toda a humanidade. Por quê? Será o momento em que um objeto interestelar entrará em nosso sistema solar e ficará por algumas semanas totalmente invisível para nós. Avi Loeb divulga informações quase que diárias em seu blog sobre o 13 Atlas, além de estar sempre concedendo entrevistas e publicando artigos acadêmicos sobre o tema. Numa de suas falas, ele diz que, quando me perguntaram se eu acreditava que o governo dos Estados Unidos estava escondendo informações, eu respondi que, como cientista, eu respondo às evidências e não ao que as pessoas dizem. Reflita. Essa mudança de cor será algo normal, ainda que rara nos cometas?
Ou, finalmente, vamos confirmar as nossas suspeitas.